costuma fazer bem. Caríssimos irmãos em Cristo Jesus, que a graça e a paz do Senhor esteja sempre com todos. Irmãos, pelo Evangelho o Pai nos chamou a fim de alcançarmos a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por Lucas, capítulo 13, versículos 22 ao 30. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus respondeu: Fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós do lado de fora começareis a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Ele responderá: Não sei de onde sois. Então começareis a dizer: Nós comemos e bebemos diante de ti, e tu ensinastes em nossas praças. Ele, porém, responderá: Não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, junto com todos os profetas do reino de Deus, e vós, porém, sendo lançados fora. Virão homens do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. E assim há os últimos que serão primeiros e os primeiros que serão os últimos. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Que essas santas palavras nos iluminem, perdoando os nossos pecados e nos dando a conhecer o que Jesus está falando aqui nesse contexto deste Evangelho. Alguém pergunta para ele: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? A resposta de Jesus é: são poucos que entrarão pela porta estreita. Muitos não conseguirão. O que Jesus quer nos dizer com isso? Porque a salvação e a gente seguir a palavra de Deus para que nós possamos agradar a Deus, nós enfrentaremos muitas dificuldades. Ou seja, aqui Jesus está falando dessa porta estreita. É as dificuldades que nós temos. Porque para isso nós precisamos renunciar a nós mesmos, toda a hipocrisia nossa, todo o pecado, nos tornar crente na fé verdadeira em Jesus Cristo e praticar a palavra dele, vivendo a palavra e sendo caridoso com os irmãos. Senão nós não conseguiremos. Por isso que Jesus fala a porta estreita. A porta estreita significa essa dificuldade que todos nós vamos ter se nós nos apegar com as coisas desse mundo. Porque aí os prazeres carnais, os prazeres desta vida, o apego com as coisas mundanas, impedirão nós de entrar por essa porta estreita, que é a porta da salvação.
E aí Jesus fala mais ainda, ora, quando o homem, o Filho do Homem, ele fechar a porta, e vós chegar e dizer, batei a porta, abra-nos a porta, Senhor. E ele vai dizer, não vos conheço. Aí vós do lado de fora vai dizer, mas Senhor, nós não estivemos juntos nas praças quando fizestes pregações, nós não estivemos orando lá no templo, na igreja, nós sempre estivemos juntos. E ele lá de dentro vai dizer, não vos conheço, vós que praticais a maldade, a iniquidade, não vos conheço. Porque aqui Jesus está falando de que a palavra de Deus está à disponibilidade, ao alcance de todos aqueles que a procuram. E que Jesus está aqui em nosso meio. Naquele tempo, na época de Jesus, ele estava aqui, feito homem em carne e osso. Mas hoje Jesus se faz presente, o Cristo ressuscitado. Ele está em nosso meio. E tem aqui a palavra dele para nos orientar, nos direcionar. Basta nós procurarmos a palavra de Deus e procurar vivermos a palavra dele. E aí ele diz aqui, afastai-vos de mim, vós todos que praticais a injustiça. Aí ele diz, ali haverá choro e ranger de dentes, porque serão jogados fora, lançados fora. Virão homens do Oriente, do Ocidente, do Norte, do Sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. Aí ele diz, muitos serão os últimos e muitos que eram últimos serão os primeiros. O que Jesus está nos dizendo? Que muitos daqueles que viviam afastados da palavra de Deus se converteram. Se converteram, então eles vão sentar-se à mesa. Eles se tornarão os primeiros. E aqui no caso daqueles no começo da palavra aqui, que dizia que vivera com Jesus nas praças, na sinagoga, onde Jesus pregava e ensinava, mas eles não escutaram, não colocaram a palavra de Deus em prática. Por isso, meus amados irmãos, a porta do céu, da salvação, é estreita e a porta da perdição é imensa, é muito larga. E nós precisamos tomar todo o cuidado, porque, no meu entendimento, uma coisa que agrada muito a Deus é nós sermos temente a Ele, tê-lo como único e verdadeiro Salvador, e nós amar os nossos irmãos como nós mesmos. Amar os nossos irmãos como a nós mesmos e fazer bem. Isso é um mérito para nós conseguirmos agradar a Deus. Primeiramente, amá-lo sobre todas as coisas e depois amar o nosso próximo igual a nós mesmos. Ora, porque aquilo que dói em mim, certamente vai doer em você. Aquilo que é bom para mim perante Deus, certamente será bom para você. Então vamos viver a palavra, procurar viver a palavra de um modo que nós agrade a Deus e aos nossos irmãos. Porque se nós agradarmos a Deus, certamente vamos procurar agradar nossos irmãos. Vamos perdoar, ser tolerantes, vamos ter paciência, vamos ser humildes, sermos gentios, da forma que Deus nos ensina e quer que nós sejamos. Um santo e maravilhoso dia, iluminado e abençoado para todos, e a bênção de Deus Pai, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desce e permaneça sobre todos nós, assim seja. Amém. Quando alguém se ajoelha